Você sabe o que são os incêndios de progressão rápido? Então fica nesse vídeo que você vai conhecer melhor essa sigla. Aproveita e verifica se você está inscrito já nesse canal. Se não tiver, aciona o sininho que logo quando lançarmos um novo vídeo você receberá. Tudo bem? Eu me chamo Fabrício Nogueira e nossa conversa hoje é mais técnica. Hoje vamos detalhar melhor os incêndios de progresso rápido, os IPRs. Os incêndios de progresso rápido são definidos pela NFPA como tipo de incêndio que se desenvolve rapidamente a partir de alguns fenômenos que você já deve ter ouvido falar, chamado flashover ou backdraft. O objetivo desse vídeo é que você aprenda de fato sobre esses fenômenos e o que vão levar a acidentes graves, até a morte de profissionais que estejam fazendo o combate a esse incêndio. Perceba que a luta contra o fogo ela é considerada uma das mais perigosas ocupações profissionais do mundo. Por quê? Porque há um registro muito alto de bombeiros feridos e mortos nessa profissão. Nessa linha de definição, vamos olhar o que o livro americano de combate a incêndios em ambientes pouco ventilados apresenta. Vamos lá. As fatalidades em ocorrência de incêndio às vezes ocorrem porque o fogo acaba se propagando de forma mais rápida que o esperado. Isso acontece particularmente no caso de um incêndio de desenvolvimento rápido que ocorre na forma de flashover, backdraft e ignição dos gases de incêndio. Há um erro clássico, visto na formação de profissionais de segurança contra incêndio, ao aprender os fenômenos do fogo. Eles acham que apenas decorar as definições é o suficiente, na verdade não. O que você precisa interpretar é que o cenário para entender essa complexidade que está acontecendo para tomar uma decisão, por exemplo, de entrar ou não. No caso do incêndio estrutural, aquele que acontece em um ambiente fechado, devemos levar em consideração apenas 3 fenômenos. 3. Flashover, backdraft e ignição por gases. Então vamos começar. Ignição súbita dos gases, conhecido por flashover, Repentina transição da superfície de todos os materiais combustíveis existentes dentro de um compartimento de fogo. Veja que apenas a definição não revela o risco existente nesse fenômeno. O combatente ele deve entender que um incêndio em um ambiente ventilado, onde o ar entra livremente, pode chegar a um estágio onde a radiação gerada a partir da pirólise dos materiais combustíveis afetará todos os gases naquele ambiente. Logo, todas as superfícies combustíveis entrarão em um processo de inflamação, resultando numa transição repentina e sustentada. Daí é um marco entre a fase de crescimento e totalmente desenvolvido do fogo, onde se estabelece o flashover. Agora, pensando nos termos e definições, alguns autores chamam de flashover induzido pela temperatura o mesmo fenômeno, É o mesmo fenômeno. Agora, outros artigos, claro, vão descrever variação do flashover, chamando de flashover fraco, que seria atualmente o que nós definimos como ghost flames, eu não sei se você já ouviu falar, mas são os pequenos lampejos que surgem na fumaça depositada no teto, indicando o aumento da temperatura desses gases, Quanto mais ghost flames aparecem, forem percebidos, maior essa temperatura, Alguns autores chamam o próprio rollover de flashover fraco. De fato, o flashover deve ser entendido como uma passagem da fase de crescimento para a fase de totalmente desenvolvido, como eu acabei de falar. Já o backdraft, é importante você entender uma coisa, dependendo do material que você possa ler, do artigo, da base que você pode ter, ele vai definir de forma diferente. O termo ignição explosiva seria uma tradução coerente para explicar de fato o que acontece em um backdraft. Os britânicos, eles nem definem, não fazem essa definição. Já na NFPA, a definição mais coerente é apresentada como sendo a explosão ou queima rápida dos gases aquecidos que ocorre quando o oxigênio ele é introduzido num ambiente que não foi adequadamente ventilado e no qual o abastecimento do oxigênio ele foi reduzido pelo incêndio. Imagina que temos um ambiente de teste, mal ventilado, e geramos um princípio de incêndio, nele permitimos que a temperatura aumente e sejam gerados gases oriundos e completamente e parte queimados. Estes gases eles podem alcançar uma temperatura de ignição, mas carecem de oxigênio. Em seguida eu fecho todo esse ambiente que ainda pode ter pequenas frestas, mas basta 25% do volume para que a entrada de um oxigênio repentino gere uma ignição explosiva ou uma explosão dessa fumaça.
de forma reduzida, a gente pode falar que essa indução dessa explosão é gerada por essa oxigenação rápida. Bom, tem outras definições ainda importantes, tá? Alguns vão chamar de flashover rico, tá? Esses autores que vão identificar assim, falam que é uma explosão de uma mistura de gases inflamáveis do incêndio, gerando combustões espontâneas, parciais ou no total. Alguns autores vão falar da explosão de fumaça, citado como a explosão de uma mistura de gases inflamáveis do incêndio, gerado por combustíveis pirolizados e produtos parciais da combustão e o ar. Interessante que nesses artigos, tá, fala sobre um flashover, um delay, né, que a gente classifica aqui no Brasil como flashover demorado ou atrasado. É uma explosão mais violenta, porque houve um acúmulo também grande de gases e em função da queima lenta do material necessitou de uma taxa menor de oxigênio no passar do tempo. Acontece que uma entrada de oxigênio há uma explosão muito forte também. Há também o que chamamos de backdraft fraco ou pobre. Na verdade, nesse caso, há uma queima dos gases em um contato com as chamas ainda quando as concentrações estão em seu limite inferior de explosividade. Nesse evento não irá necessitar de ventilação repentina, mas é chamado de backdraft fraco ou pobre por alguns autores, e é importante ficar isso na sua cabeça. Na última parte nós temos as ignições dos gases de incêndio, o termo ainda muito pouco utilizado, conhecido pouquíssimo no Brasil, que esse fenômeno é facilmente visualizado. Trata-se dos gases oriundos do incêndio que vazam de um compartimento para o exterior ou para outro compartimento. Esses gases estão superaquecidos, se misturam com ar fresco e se inflamam espontaneamente. Esses gases podem vazar para um outro ambiente, encontrar uma fonte de calor e produzir a ignição dos gases do incêndio. Outros termos podem ser encontrados, por exemplo, flame over ou rollover, tá? Observe que será diferente do flashover. Nesse caso, a queima dos gases parte da sede do fogo e acompanha os gases em si. Há o flashback, que é o que? Há uma ignição dos gases, o incêndio alcançou uma fonte de ignição externa e há uma explosão de fora para dentro. Os cientistas vão falar que tem que ter uma fonte abundante de oxigênio dentro desse ambiente, tá? Bom, se eu falei e você não conseguiu entender nada ainda, distinguir o que é um do outro, fica calmo que eu vou te mostrar uma percepção mais adequada. Mas antes, não esqueça, se você assistiu até aqui, deixe seu like porque você está gostando desse vídeo, então deixa o like aqui embaixo. A primeira distinção entre o fenômeno é o backdraft. Perceba que é um fenômeno explosivo. Flashover não. O flashover é um desenvolvimento acelerado do fogo. A segunda grande diferença é que a frequência com que acontece o flashover acontece muito mais vezes do que o backdraft. Pouquíssimos bombeiros públicos com anos de experiência presenciam mais do que uma vez o fenômeno backdraft. A terceira diferença ela está ligada à origem do fenômeno em questão. O backdraft exige um oxigênio que entre repentinamente no ambiente, que tem o fogo controlado por restrição da ventilação. Já o efeito disparador do flashover é o calor, não o ar. O calor aquece todos os materiais combustíveis presentes no ambiente até que todos tenham sua superfície aquecida, fazendo com que simultaneamente aqueçam e alcancem seu ponto de ignição. Agora, a quarta diferença, ela está relacionada à fase do fogo. Enquanto o backdraft acontece mais frequentemente nas fases finais do fogo, o flashover é a passagem entre a fase crescente do totalmente desenvolvido. Tem muito assunto ainda para falar sobre incêndio de progresso rápido. Por exemplo, identificação correta desse tipo de incêndio. Daí, se você quer que eu fale sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que logo depois eu vou falar sobre esse assunto. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas de profissão e acionar o sininho. Assim você me ajuda notificando você nos próximos vídeos. Lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar e até o próximo vídeo. Um grande abraço.